Fala, programador, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa primeira aula no curso de testes no back-end. Te desejo essas boas-vindas. Espero que você possa extrair o máximo de conteúdo possível para você, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Todo conhecimento aqui te sirva de alguma forma. Eu sou o Marco, vou ministrar esse curso aqui com você. E, enfim, quero começar essa abertura aqui falando sobre testes unitários. Bem, vamos falar sobre testes unitários? Vamos entender o que que é, enfim, por que que a gente precisa fazer, os principais benefícios para você, para o seu código, para o seu trabalho, enfim. Enfim, essa vai ser uma das nossas poucas aulas teóricas que a gente vai ter no curso, tá? Planejo ter poucas assim, de ser bem mais mão na massa e ter essa conexão de programador com programador. E é isso. Vamos falar aqui sobre testes unitários. Bom, começar falando por que que a gente precisa realizar testes unitários, né? Não é só porque o seu tech lead mandou, né? Fica esse spoiler aí para você. É algo que pode ser muito benéfico para você, para o seu código, para o seu projeto, para o seu trabalho, qualquer coisa que você for trabalhar. E é algo realmente bonito de se ver, tá? Bom, falando do porquê, continuando falando do porquê, é que existe uma verdade inconveniente que a gente tem uma certa dificuldade de aceitar, né? Que é o que seu código que você pode ter acabado de fazer aí faz 5 minutos, faz 10 minutos, uma hora ele vai quebrar, tá? Não é, enfim, existem diversos motivos do porquê, mas pode ser porque alguma regra de negócio mudou, os requisitos mudaram, algum dev vai chegar lá e vai mexer, enfim, acaba mexendo em algum if que você tinha lá que era uma regra de negócio importante e ele não sabia, ou mesmo mexeu sem querer. Esse tipo de coisa pode acontecer, tá? Então o teste unitário ele vai existir para a gente poder evitar com que esse tipo de quebra não seja prevista, tá? Então a gente vai prever, vou mostrar aqui no próximo código também, que a gente consegue evitar que mudanças de código que a gente já previa anteriormente, elas sejam alertadas para a gente. A gente não leve isso para produção sem saber, sabe? Bom, vamos entender aqui a parte de testes como documentação, né? Falando sobre isso, da gente entender todo um contexto de uma função que a gente tem. Eu tenho aqui uma função de calcular desconto, que vai receber os parâmetros de valor, tipo, de cliente, né? Pô, é difícil eu falar aqui que essa função, só de eu ler ela rapidinho, que eu consigo prever exatamente tudo que ela está fazendo, todas as regras de negócio que o nosso time de negócio, time de produto definiu, elas estão corretas, e é aí que entra os testes unitários, que a gente pode servir, a gente pode fazer com que ela sirva de documentação, certo? Uma função ali de documentação para a nossa função. Então, por exemplo, aqui eu tenho um teste, né? Depois a gente vai falar mais sobre função de teste, descrição de testes, callbacks, aqui, enfim, aqui é algo mais para o futuro, mas o que eu quero que você entenda é que aqui eu tenho uma regra de negócio que foi especificamente criada pelo time de produto aqui de negócios, que eu preciso aplicar 10% de desconto para quando o cliente é VIP. Então, se o cliente for VIP, eu vou esperar aqui que meu cálculo de desconto com o valor de 100 seja 90, né? Então, olha, para VIPs, uma regra importantíssima, 10% de desconto. Uma outra regra importantíssima aqui, que é que a gente não aplique esse desconto para VIPs na Black Friday. Então, veja só, se alguém for aqui na nossa função de calcular desconto e acabar mexendo aqui nessa regra, mesmo que sem querer, os nossos testes vão avisar também. E ele serve como documentação, porque isso aqui para o futuro, para você mesmo, pô, mexeu isso aqui faz 2 meses, já não lembra mais de nada, isso aqui já está totalmente documentado para você. Também para quem não tem o contexto da aplicação, sabe? Para quem quer aprender sobre como funcionam essas funções, para quem vem depois de você, né? Isso é realmente importante ter essa documentação e poder facilitar o trabalho de todo mundo. Bom, aqui no nosso quarto slide a gente vai falar sobre encontrar bugs antes dos usuários. E eu vou trazer aqui um caso de cenário real, assim, digamos que eu fiz uma função extremamente simples de dividir um número pelo outro. Só que eu acabei deixando passar um caso específico de dividir por zero. Então o cliente tentou dividir 10 por zero lá em produção, quebrou tudo, a gente não sabia alertar da melhor forma, ele não sabe o que faz. Sei lá, deu um client-side exception porque chegou os valores totalmente errados. Né? Então, aqui eu tô nessa situação chata, né? O cliente descobriu, abriu um ticket urgente, tá bravo, explicaram pro chefe, agora eu tenho que me explicar também. Então, o que a gente precisa fazer, né? Como a gente precisa construir essas funções e garantir com que elas sejam seguras. A gente precisa começar trocando um pouco essa mentalidade da forma que a gente constrói essas funções.
Primeiro, eu tenho essa função aqui de dividir, e eu preciso começar a prever, beleza, um retorno que ela vai ter para mim, que eu vou dividir um número pelo outro, isso é um caso comum da nossa função de divisão. Só que o que eu vou retornar se a minha função acabar fazendo uma divisão de 10 por zero? Preciso retornar alguma outra coisa totalmente diferente, um erro, por exemplo. Se o cliente tentar fazer algum outro retorno, se acabar tentando enviar uma manipulação aqui que vai ser uma string e não vai ser um número, o que eu preciso fazer? Eu preciso alertar que isso aqui não é um número, isso aqui é uma string, né? Ou mesmo preciso fazer o parsing aqui, eu preciso validar se esse parsing vai acontecer. Eu preciso começar a prever esses casos, né, específicos. Eu preciso trocar a mentalidade para não vou só fazer a função, eu vou fazer a função e vou começar a pensar no background em si, certo? Pensar ali, talvez, digamos que num card, ali numa tarefa que você está fazendo, ter alguma regra de negócio importante, por exemplo, aquela do VIP aqui atrás, né? Beleza, eu tenho o card aqui, que eu vou calcular o desconto, certo? Aí para cliente VIP Plus, eu vou dar 20% de desconto. Então eu teria que vir aqui e construir essa validação de teste. Pô, o cliente VIP Plus eu vou dar 20%, para o cliente VIP eu vou dar 10%. Então eu vou ter toda essa garantia que eu preciso pensar de maneiras diferentes de retornar algo para essa função. Entendeu? Opa. E é isso. Tá? A gente começar a pensar mesmo fora da caixa quando a gente vai construir uma função, pensar nos erros, nos retornos diferentes, certo? Bom, vamos falar agora sobre o benefício de evitar a regressão. Né? O que seria evitar a regressão? Eu tenho aqui um caso específico onde eu construí uma função que eu vou validar um e-mail, certo? Eu vou receber aqui o e-mail e vou retornar um booleano para mim, né? True ou false. E se o e-mail incluir arroba e incluir o ponto, então é um e-mail válido. Estou dizendo que é um e-mail válido. Essa é a regra que eu tenho aqui que a gente definiu. Só que aí chega um outro desenvolvedor, meses depois, um ano depois, anos depois, e simplifica o código ali achando que só ter o arroba já serve. Então, pô, já tem o arroba, já é e-mail já. Na minha mentalidade aqui é isso. Então ele mexeu, tirou aqui a minha validação de ponto, certo? E aí deixou só o arroba. Isso aqui acaba gerando um problema pra gente, até uma coisa que o teste unitário vai alertar pra gente que é um problema, tá? Seguindo aqui a nossa setinha, a gente tem os testes que a gente tem aqui da nossa função de validar e-mail. E eu vou testar aqui. Ele vai aceitar um e-mail válido, tá? É um caso que ele aceita um e-mail válido. E vou passar o e-mail joão@email.com. Tudo bem? Então eu vou esperar aqui que essa função validar e-mail retorne true para mim. Ela realmente vai retornar porque eu ainda tenho o arroba. Então vai retornar true, tranquilo. Não vai dar erro. Agora, eu preciso rejeitar o e-mail sem o arroba. Esse teste ainda vai continuar funcionando, não vai estourar erro, porque ele ainda está validando que eu preciso ter o arroba dentro da minha função. Então aqui, né, eu vou jogar um e-mail sem o arroba e eu espero que ele vai retornar false para mim. Então esse teste vai continuar funcionando porque ele realmente vai retornar false. Só que chega aqui nesse último caso que acaba sendo um problema. Por quê? Eu vou rejeitar um e-mail que não tem domínio. Então, o nosso desenvolvedor aqui acabou tirando essa validação de domínio, né, que seria ali o .com, .net, .com.br, enfim. Então, eu preciso rejeitar quando não tem essa parte do domínio, né? Então, aqui, eu vou dar um expect, validar e-mail, joão, arroba. Eu vou esperar que ele seja falso. Tá, mas espera aí. Eu tenho um arroba aqui, e agora eu não tenho mais a validação do ponto. Então, esse teste vai retornar true, né? Vai retornar true, porque eu só espero que ele tenha o arroba. Mas eu espero que ele retorne false. Então, esse teste aqui, ele vai dar erro, tá? Ele não vai funcionar. Vai acabar dando erro aqui pra gente. Do jeito que a gente espera que o teste unitário funcione, que a gente consiga prever esse caso de uma mudança que a gente tem absoluta certeza que vai acabar obstruindo ali a nossa regra, a gente prevê essa situação e impedir com que isso chegue em produção. Né? Às vezes o cliente chega ir lá e registrar um e-mail só com Pedro arroba, sabe? A gente vai evitar com que isso aconteça com os testes unitários. Essas mexidinhas, essas regressões pequenas, às vezes uma mexida até grande que impacta uma regra de negócio de um cliente importante, de uma situação importante, enfim. Esse é um caso que o teste unitário acaba evitando esse bug em produção. Bom, os testes unitários eles impressionam, tá? Não só testes unitários, todos os tipos de teste, testes de integração também. A gente pode falar mais para frente depois, né? Mas isso consegue mudar o teu dia a dia.
tá? Você chega na sua reunião e fala, não, terminei a feature aqui, tá tudo certo. Só que você pode chegar e falar de um jeito bonito, falar, olha, terminei a feature com 95% de coverage e de cobertura, né? Pô, testei 95% da função lá, tá legal demais. Passa confiança, né? Aí tem a parte aqui de corrigir o bug. É simples, né? Corrigir o bug aqui. Mas você pode chegar ali e falar, olha, corrigi o bug, adicionei testes de regressão, agora eu posso confirmar que não vai voltar problema não. Tá tudo certo. E eu posso fazer aqui o deploy? Eu posso fazer o deploy falando com medo aqui, todo acanhado. Mas eu posso simplesmente chegar aqui e falar, olha, todos os testes que eu fiz aqui passaram por um filé. Coisa linda. Pode fazer esse deploy aí, confia. Sabe? Você ter essa confiança, você poder passar essa confiança no que você quer fazer, no que você fez no teu trabalho. E é isso que teste unitário pode trazer para você, é isso que teste unitário faz, é isso que ele garante no teu dia a dia, no teu trabalho, pode garantir no teu currículo. E é isso. Muito obrigado.